Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 31 de março. Foi dada a largada no Campeonato Brasileiro e o Botafogo, fora de casa, diante do Palmeiras no Allianz Parque, somou seu primeiro ponto na competição. Um time estruturado, organizado e muito consciente daquilo que deveria executar para poder neutralizar os pontos fortes do seu adversário e explorar as suas fragilidades. O Botafogo aplicou transições ali ao longo do confronto muito boas. E tivesse caprichado no detalhe ali e outro aqui, teríamos saído até com a vitória. Claro, depois do confronto, o Renato Paiva falou a respeito dessa partida na coletiva pós-jogo. E na visão do nosso treinador, ele não ficou satisfeito com o resultado, não. Embora, claro, reconheça o grau de competitividade que os seus jogadores colocaram nessa partida. Alguns comentaristas também já começam a olhar para o Botafogo de uma maneira diferente. O Eric Faria, o Júnior, entre outros. E a gente vai repercutir esse resultado do Botafogo por aqui. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, um bom dia para você, uma ótima semana. O Botafogo já na quarta-feira vai a campo novamente pela Copa Libertadores. Mas agora, nesse vídeo, é momento da gente repercutir esse empate fora de casa. E o recado que esse resultado acaba passando, de modo geral. Só que antes eu te peço, por gentileza, para você deixar o seu like de saída, isso é super importante, ajuda na distribuição do conteúdo. Inscreva-se também aqui no canal, clicando no sininho para poder ativar todas as notificações. Dessa forma você fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a chegar na marca dos 59 mil inscritos. Estamos com mais de 58.400 e caminhando nessa direção. Sempre destacando, esse daqui é o primeiro conteúdo do dia, teremos a live da hora do almoço ali por volta de 1h05 da tarde, e mais para o fim da tarde, começo da noite, o Radar Alvinegro, segunda edição. Então fique por dentro de todas as novidades, porque tem muita coisa sobre o Botafogo por aqui. Beleza? Dito isso, vamos em frente. E de saída, eu quero trazer algumas declarações do nosso treinador. Depois do confronto, o Renato Paiva falou sobre como o Botafogo demonstrou ser um time de campeões, mas não satisfeito com o resultado. Ele queria a vitória e é sempre importante, mesmo num confronto desse tamanho, que você demonstre o querer vencer o tempo inteiro. Vamos às aspas de Renato Paiva. De fato, está muito aqui explicado hoje, e atenção, não estou satisfeito com o resultado, mas de fato tenho que dizer que hoje volta-se a confirmar que é um grupo de campeões. São campeões no talento, porque em vários momentos houve demonstrações de talento. Não só talento técnico, mas tático também. Na percepção do jogo, mas são campeões no trabalho, na dedicação e no honrar esse escudo. E foi assim que eles ganharam os títulos, e assim vão continuar a ganhar. De fato, acho que voltou o Botafogo que orgulha os nossos torcedores, repito, sem estar feliz com o resultado. Esse tipo de declaração tem um poder, no meu ponto de vista. Você enaltece o seu grupo de trabalho, você joga a luz por todo o esforço que foi feito pelos jogadores, tanto na fase de preparação quanto na partida, mas você não se contenta com um ponto fora de casa, mesmo que seja contra o Palmeiras. Porque agora o Botafogo é o atual campeão brasileiro. E independente do adversário, independente do local da partida, nós temos que querer a vitória e buscar a vitória sempre. É esse Botafogo que nós queremos ver constantemente. Mas uma coisa nessa declaração do Renato Paiva é legal da gente bater pelo seguinte: um time taticamente muito bem postado. Muito bem postado. O time do Botafogo no confronto contra o Palmeiras, ele soube se organizar e se estruturar o tempo inteiro. Beleza, no fim, o Flaco Lopes teve aquela baita oportunidade, foi um passe que rasgou a nossa defesa, mas uma bola isolada, onde o John, que é um excelente goleiro, foi lá e fez aquilo que a gente espera dele. Verdade seja dita. O goleiro quase não foi exigido, mas quando foi, trabalhou bem pra caramba. Um time vencedor, um time campeão, também tem disso. Também tem disso. Também tem um zagueiro como o Jair, que não seria titular nessa partida, mas ganha essa vaga porque o Botafogo está trabalhando esse retorno do Bastos gradativamente. Imagina,
se o Jair vira titular ao longo da temporada e a gente pode chegar e falar, pô, no nosso banco tem só o Bastos, que no ano passado foi um dos melhores zagueiros do continente. Um grupo campeão também se faz disso, de você ter boas peças que tenham qualidade para dar conta do recado quando seus companheiros por lá não estão. O Vitinho, defensivamente falando ontem, partida exuberante, como de costume na fase defensiva. Porque, verdade seja dita, o Vitinho, na fase defensiva, a gente só tem elogios a fazer. O cara do combate entra firme, disputa todas as jogadas. Tem que melhorar lá na frente, na hora de fazer os cruzamentos? Verdade, tem que melhorar. E eu tenho certeza e convicção que o Renato Paiva está trabalhando isso com o jogador. Mas defensivamente falando, gigante. Barbosa, dupla de zaga do Jair, também muito bem. Mais uma vez a gente vê um Barbosa focado, centrado, que inclusive deu a seguinte declaração. Vamos trazer aqui também aspas do nosso zagueiro. Se liga só o que o Barbosa falou. Abre aspas. Tentamos vencer desde o primeiro minuto, não foi possível. Mas fico com a personalidade da equipe para ir buscar o jogo em um estádio complicado e contra um adversário tão difícil. Isso está apenas começando e é bom somar. Bora, Fogão! Foi a publicação que o Barbosa fez lá no seu Instagram, como de costume, né? Ele sempre busca fazer isso. Na esquerda, o Alex Telles também foi bem. Estevão por ali não se criou. Mais uma vez contra o Botafogo, o Estevão, ou Cuiabá Man, não conseguiu fazer absolutamente nada. Estevão contra o Botafogo não tem gol, não tem assistência. Os nossos jogadores ali realmente conseguem neutralizar, que é um ponto muito forte do Palmeiras. Mas contra o Botafogo não se cria. O lance melhor do Estevão foi quando o Barbosa precipitadamente tentou dar um carrinho ali na lateral que não tinha necessidade, porque se ele cercasse ali, né? Mas acabou não dando em nada aquela jogada. Barbosa que inclusive conseguiu neutralizar a finalização do jogador do Palmeiras. Naquele lance, na sequência do lance da finalização do Flaco, no fim da partida, ele consegue botar o pé na bola ali e faz uma interceptação muito importante, né? Um bloqueio de chute ali que poderia resultar num gol do Palmeiras. Então a nossa linha de zaga, junto do John, nosso goleiro, foram muito bem, cara. Muito bem de verdade. Um detalhezinho ou outro aqui que a gente tem que falar, né, quem tem que corrigir, mas de modo geral, linha defensiva do Botafogo fez um trabalho assim sensacional. No meio de campo, o Gregory e o Marlon ainda estão buscando aquele ajuste fino. São dois jogadores que se entendem e se complementam muito bem. Mas é claro, agora é um novo modelo, agora é um novo treinador. Então é necessário que ainda exista um ajuste. Hoje o Gregory esteve muito melhor do que, por exemplo, no amistoso contra o Novo Horizontino. Mas o Marlon Freitas, conforme o Ricardo bem destacou aqui na nossa live pós-jogo, ele ainda ficou um pouco sem função. De repente, no jogo contra o Juventude, por exemplo, no Newton Santos, onde a posse da bola vai ser nossa, a gente veja o Marlon muito mais participativo. Porque, de fato, a gente jogou muito mais tempo sem a bola do que com a bola nesse jogo contra o Palmeiras. O Botafogo foi um time de transições. Recuperava essa bola, saía rápido. Inclusive, numa dessas escapadas, pelo menos em duas, a gente teve boas possibilidades de fazer o gol, mas em ambos os lances o Savarino não conseguiu definir da melhor maneira possível. Falando sobre o próprio Savarino, se apresentou, jogou, mas realmente na hora da decisão final de tirar o 10, acabou adiantando a bola naquele lance que ele recebeu um belo lançamento do Arthur. Cara, que belo lançamento do Arthur. O Arthur fez a virada de jogo, o Savarino dominou, mas deu um toquezinho forte demais e a bola acabou ficando para o Everton. Ali, em outros momentos, a gente já viu o Savarino fazer o gol com maestria, inclusive, encobrindo o goleiro, naquele totozinho por cima quando o goleiro sai. E também teve outro lance onde o Mikael, zagueiro do Palmeiras, conseguiu se posicionar muito bem, que era o lance do 2 contra 1. O Igor Jesus fez a enfiada de bola, o Savarino parte igual uma bala, consegue chegar, né, vai correndo, 2 contra 1, o Arthur do outro lado, e só que o Mikael, ele foi muito correto, o zagueiro do Palmeiras ali, porque ele ficou posicionado mais à frente, o que impedia o Savarino de dar aquele passe de trivela. O Savarino teria que travar a bola e de chapa virar para o Arthur, com o Arthur tendo que prestar atenção para não ficar impedido numa ocasião como essa, né? Na hora que o Savarino travasse, o zagueiro ia parar, mas o Arthur não podia simplesmente sair correndo, né? Continuar correndo.
Mas o Savarino optou por outro lance, por outra jogada, tenta uma finalização ali, a bola quase sobra pro Arthur, mas aí também teve o mérito da defesa do Palmeiras, que voltou acompanhando, acho que foi o Piquerez que chega e afasta aquela bola. Mas o Savarino não esteve no seu melhor dia nesse lance de definição das jogadas, mas é, claro, um grande jogador e vai ser extremamente importante ao longo desse ano. O Arthur fez uma partida muito legal, tá? Muito boa mesmo. Muito boa a partida do Arthur, se apresentando, dando possibilidade de jogada, fazendo essa inversão de bola pro Savarino, partindo para o contra-ataque para poder receber essa jogada, né, essa bola do Savá, mas as coisas não aconteceram. Gostei da partida do Arthur. Mas eu queria fazer um destaque especial a dois jogadores. Patrick de Paula e Igor Jesus. O Igor Jesus é chovendo molhado. Mais uma vez, um cara que muitas vezes está lá na frente sozinho, consegue dar umas casquinhas, consegue dominar, chamar uma falta. É um jogador extremamente importante para o time do Botafogo. Não fez o gol nessa partida de ontem, é verdade, mas ele gera jogo demais pra gente, cara. O Igor Jesus é um baita de um jogador e ontem realmente teve uma partida absolutamente sensacional. Só faltou o gol, mas ele também não teve nenhuma grande oportunidade. Na verdade, ele teve uma, onde ele finalizou, o Everton fez a defesa, mas se ele faz o gol ali, estaria impedido o Vitinho. Né? Quando chega o lance do cruzamento, o Vitinho estava um pouquinho adiantado na hora que ele recebe o passe. Então, se o Igor Jesus faz o gol naquela situação, o gol certamente seria anulado. Mas a partida do Igor foi muito boa. Muito boa. E a partida do Patrick de Paula, cara, eu fico muito feliz aqui em poder dizer que o Patrick de Paula segue crescendo, cara, segue se desenvolvendo. E eu torço demais para que ele consiga realmente ter essa evolução. Porque dá para perceber o quanto o Patrick de Paula tá afim. E o Renato Paiva tá dando uma moral para ele, e perceba que no fim do jogo tivemos aquela imagem do Renato Paiva ali orientando ainda dentro do campo de jogo o Patrick. Não sei se você viu isso, mas teve essa situação. O Patrick de Paula e o Renato Paiva conversando depois da partida, o Renato Paiva orientando, fazendo gestos, falando disso, daquilo. Patrick de Paula, ele vai crescer com a equipe do Botafogo. Eu tenho convicção disso. Porque quando o cara tá afim, quando o cara tá trabalhando para poder mostrar, ó, eu quero o meu espaço, as chances e as oportunidades vão aparecendo. E a partida do Patrick de Paula realmente foi muito positiva. Muito positiva. A gente esperava que fosse o Santiago Rodrigues começar jogando esse confronto. O Renato Paiva decide colocar 3 jogadores de meio de campo ali, com mais o Savarino com liberdade, né? O Savarino ali um pouco mais pelo lado, mas também com liberdade para se movimentar. Mas a ideia do Renato Paiva com o Patrick de Paula foi bem legal. Bem legal, e o jogador, na minha opinião, correspondeu. Na minha opinião, o jogador correspondeu. Agora, a partida do Botafogo, ela foi tão interessante, que você começa a ter alguns comentaristas enaltecendo o time do Botafogo. E foi o caso do Eric Faria, que disse o seguinte: meu destaque vai para o Botafogo, atual campeão brasileiro, que teve uma estreia difícil. Pegar o Palmeiras em São Paulo é sempre complicado e havia uma dúvida muito grande sobre esse Botafogo. Havia essa expectativa sobre esse Botafogo com mudança de técnico, que não fez um início bom de 2025. Mas eu acho que quem viu o jogo de hoje em São Paulo deve ter pensado: o Botafogo está de volta. E veio para ficar, forte de novo agora. E o Rizek até brincou: já temos uma manchete aí, né? O campeão voltou. Palavras do Eric Faria. Estou com o Eric nessa. Eu fiquei muito satisfeito vendo o Botafogo jogar. Acredito que a gente tem tudo para evoluir e crescer. E essa impressão deixada junto à torcida do Botafogo foi muito positiva. A gente estava precisando sentir essa confiança no nosso time. E esse jogo contra o Palmeiras serviu exatamente para isso. Para fazer com que o botafoguense sinta essa confiança de que nós estamos de volta, de que o Botafogo competitivo está de volta. E assim a gente vai seguir. E assim a gente vai caminhar. Fogão, suas impressões a respeito dessa partida, quero saber a sua visão, então deixa seu comentário aqui embaixo. E lembre-se, na hora do almoço eu tô de volta para a gente poder seguir falando ainda mais dessa partida e, claro, já olhando para a Copa Libertadores. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!